Eu já tive vários adolescentes, vários que realmente não queriam, assim. Iam de cara feia, saía de cara feia, e eu tentava de tudo e não dava certo. Já tive criança também, assim. Uma vez eu tive um caso de uma família que eram de 2 pais separados, e tinha uma situação clara ali de alienação parental, né? E o pai que levou para terapia, a mãe não queria de jeito nenhum, então, e deixava claro que não gostava de mim. E eu não conseguia evoluir com a criança também. Porque quando chegava em casa, existia ali toda uma violência psicológica, de querer saber o que aconteceu na terapia, de tentar dizer que eu ia levar as coisas para o juiz, que eu ia destruir a família mais ainda, enfim. Então, voltando até na questão que você perguntou dos desafios aí, os pais são um desafio muito grande dentro da clínica infanto-juvenil. Porque é muito complicado você conseguir, além de ter que envolver aquela criança e aquele adolescente, que primeiramente, às vezes, não está ali por livre e espontânea vontade no primeiro momento, você ainda tem que envolver os pais que levaram, mas que não entendem. E engraçado que foi o pai que levou, geralmente é a mãe, né? A gente percebe que a parte mais envolvida, não deveria ser assim, mas a parte mais envolvida muitas vezes é a mãe. Sim. Nós sabemos, por exemplo, na minha rede social, que fala sobre TDAH, 87% do público são mães. Sim. Né? 84% são mulheres. Então, olha como é que é essa discrepância, né? E é um transtorno que ele está mais presente nos homens, né? Sim. Mais da metade são homens. Então, como assim? Mais da metade são homens e tem muito mais da metade mulheres, né? Olha essa Mas troca. Reconhecer isso dói muito, né? Sim. Já pensou? Você reconhecer que, nossa, o meu filho tá parecido comigo e como isso pode ser, como pode mexer com você, né? E aí concordo muito com a Monique, o desafio é muita família. O pai, a mãe, as pessoas ali envolvidas que não necessariamente são pai e mãe, às vezes é a avó ali também, quem faz parte daquela rede, daquela criança. E às vezes a gente precisa colocar todo mundo em terapia, né? De, calma aí, o que tá acontecendo com essa criança? E aí dando toques aos pais, mas para eles admitir isso também é difícil. Né? Exatamente. E nesse caso, o que eu achei interessante também é o seguinte, além da mãe, do pai levar, veja bem, isso é curioso, porque a pessoa criava uma situação, essa mãe, que era a parte pouco envolvida, como você me falou, criava uma história de que você ia levar para o juiz, como se você fosse extrair informações da criança e fosse levar para o juiz, que deviam estar numa separação muito problemática. Você percebeu, então, que talvez esses pais precisavam de ajuda, então? Sim, com certeza. Eu não conseguia ter acesso à mãe, mas o pai encaminhei para terapia. E deixei claro, assim, eu tentei o processo por um tempo e depois eu deixei claro para o pai que, infelizmente, a gente não ia evoluir. Então, a gente precisava suspender a terapia por um tempo e voltar no momento futuro, porque não tem como, Yuri. A criança, ela precisa ir de uma tríade. Precisa ter a participação da criança, que é aquele querer que a Rayane citou no começo. Precisa ter a parte do profissional, de saber lidar com aquela fase de desenvolvimento. E precisa ter a família. Então, se a família não está envolvida na terapia, a terapia não vai funcionar. Não tem jeito. Porque a gente passa 50 minutos uma vez na semana com a criança. Não. E quem é que passa a vida toda dela, todos os dias, 24 horas com ela? A família. Tem uma frase no programa que eu sempre digo para as mães, o alicerce da casa precisa estar muito bem estruturado. Senão essa casa não vai se sustentar. Então, se essa família não estiver bem, minimamente saudável psicologicamente, infelizmente não vai dar certo. A família precisa querer mudar também. Porque muitas vezes eu observo isso, eu não sei se a Rayane percebe também. Os pais levam a criança para a terapia como se ela fosse o problema. E não eles. Então, vai para terapia porque você precisa mudar. Mas os pais não precisam mudar, né? Continua aquela coisa assim, eu vou deixar meu filhotinho aqui. Cuida aí, daqui uma hora eu busco. Exatamente, é tipo isso mesmo. E arrume ele. Sim, é isso. Exatamente. E eles deixam claro para a criança que você tem que ir para terapia porque você tá com um problema. Mas essa família tá com um problema, essa rede tá com um problema. Até porque a nossa forma principal de aprendizado é a imitação. Exatamente isso. Então, muitas vezes, o comportamento que aquela criança tá colocando ali para fora, externalizando, é um comportamento que ela tá vendo dentro de casa. Então, os pais precisam, às vezes, estar em tratamento também. Muitas das vezes. E se não estiverem, eles precisam, pelo menos, estar dispostos a participar dessa terapia.
E eles admitirem isso é um desafio gigantesco, porque na escola a gente faz essas indicações de, olha, a criança está mais agressiva, ou então mais impulsiva, e aí, às vezes, quando estão os dois em atendimento, o pai ou a mãe fala, viu? Igualzinho a você, viu? Igualzinho. E aí eles ficam alfinetando um ao outro, e aí a gente começa a perceber a base ali. E aí, quando eles dão um pouco mais de abertura, a gente comenta, olha, a gente está indicando a terapia para a criança, mas precisa se trabalhar essa família. Essa é a grande verdade. E aí, às vezes, alguns logo admitem e falam, nossa, é verdade, nosso comportamento está muito discrepante com um, com o outro. E às vezes, não, exatamente. Vai lá, cuida, e aí, como assim não melhorou? Porque eles cobram também da gente, né? De por que não está melhorando? Por que meu filho não está melhorando? E aí, é um grande ponto, né? Como assim? Seu filho não está melhorando porque tem vários fatores envolvidos para essa melhora, digamos assim. Sim, e se você perceber um ponto aqui importante, cara, isso me traz muitas lembranças, tá? Eu vou até pedir perdão aí para os meus pais, mas vou dedurá-los aqui um pouquinho. Eu tive uma coisa muito tóxica na minha infância e adolescência, até início da fase adulta, porque a adolescência não é tipo, fez 18, você é adulto. Não, vai se estender. E quem é TDAH é adolescente até os 30, dependendo. Às vezes até 32. Mas, enfim. Rolava muito isso, uma espécie de comparação. Ser igualzinho ao seu pai. E meu pai falava ser igualzinho à sua mãe. Não, peraí, eu sou igualzinho à minha mãe ou meu pai? Ou vocês são iguais, entendeu? Vocês são os clones aí. Mas isso é uma coisa muito negativa, tóxica, porque a criança ela não entende que isso é uma mera implicância ou provocação. Ela entende que tem algo realmente errado. Você ser igual ao seu pai, cara, peraí, então meu pai não presta. Você é igual à sua mãe nesse ponto aqui, pô, então minha mãe faz coisas erradas. Cara, tem que ter uma responsabilidade parental nisso daí, né? Sim. Você tem que se entender, né? Falar a mesma língua, não é isso? Sim, exatamente. Com certeza. E nesse sentido, acaba que a gente não está falando também assim que os pais são culpados de tudo e ponto, acabou. Mas é porque, às vezes, eles também se tornaram esses adultos devido à rede familiar antiga, porque é meio que como se fosse uma bola de neve, sabe? E aí tem uma hora que a gente precisa só dar uma pausa nisso e falar, tá tudo bem. E aí quando a gente comenta que admitir é o primeiro passo, é realmente isso de, poxa, tô fazendo algo que não é tão legal, tô reconhecendo isso e posso buscar uma terapia, um tratamento para eu me sentir melhor, sabe? Porque nós todos, adultos, temos também muitos conflitos internos na nossa infância. Você não precisa ser pai, ser mãe para viver isso. Nós temos esses conflitos, sabe? E aí acaba que somos adultos que precisamos também de reflexões, compreensões, e a terapia também ajuda nisso. Só que quando você tem um filho ali, fica um pouco mais evidente, né? Porque aí vem o que a Monique comentou sobre o espelho. Sim, eu lembro que eu falei que a primeira, assim, o que mais influencia o nosso aprendizado é a imitação, né? Então, vem esse espelho e não tem jeito, a gente acaba copiando a criação que a gente teve. Então, a gente copia os nossos pais copiaram os nossos avós, que copiaram os nossos... E assim vai. E por mais que a gente tenha julgado, entre muitas aspas, o comportamento dos nossos pais várias vezes, às vezes a gente se pega fazendo aquilo ali no automático, porque foi o que eu vi, foi o que eu aprendi. É aquilo ali que eu sei que é a forma de fazer, eu não aprendi outra forma. Então, esse olhar dos pais, esse autocuidado é importante também, até para que a gente possa ter uma ruptura aí nesses padrões, né? E começar a agir de uma outra forma. É igual a Rayane falou, não é que os pais são culpados, vocês não são culpados, gente. Mas a gente vem trazendo essas questões aí de gerações em gerações. Achando que funciona, né? Exatamente. É a forma que eu conheço, né, Yuri? Eu só sei fazer assim. Então... E eu nem parei para pensar em outra forma, que é isso, esse modo automático. E tá tudo bem também, até certo ponto, mas quando isso não gera prejuízo, porque tem repetições que a gente vai fazer, gente, que são muito positivas, tá tudo certo. Mas tem algumas repetições que a gente vai precisar quebrar mesmo, pro bem de todos, né? Inclusive, esse autocuidado. E aí, eu acho que é uma coisa que a gente vê muito no programa, né? E aí, claro que eram principalmente mães refletindo sobre essas atitudes dela e, nossa, eu tenho que mudar mesmo esse meu comportamento. Nossa, eu faço isso. Porque geralmente elas entravam lá falando, eu já tentei de tudo.
E aí, o tudo era sempre em relação à criança, né? E não em relação a ela. E aí, quando a gente via a mudança de comportamento na mãe ou no pai, ou às vezes na estrutura familiar, as coisas começavam a fluir muito bem, né?